Deus ele falou muitas coisas comigo e conforme eu ia escrevendo, Ele falou muitas coisas que Ele queria falar para essa igreja. E eu creio que Deus já está aqui, que o milagre começa a acontecer. E eu pude sentir um pouco do amor do Senhor por cada um de nós aqui nessa igreja, o quão importante que você é. Se alguém está apontando o dedo para você dizendo que você não tem importância, saiba que você tem. Porque o próprio Senhor, Ele cuida de você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó, no capítulo 38, a partir do primeiro versículo. Amém? Jó 38, do 1 ao 4. Quem achou? Amém. Amém? Posso ler? Diz aqui: depois disso, o Senhor, de um meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Eu estava meditando nessa palavra e Deus falou profundamente no meu coração que é isso que Ele queria falar para a gente nessa noite. Por quê? Porque Jó, todos sabem a história de Jó, 50 milhões de vezes já foram pregadas aqui a história de Jó, que ele perdeu tudo, mas uma coisa que eu pude meditar e o Senhor me revelou foi que tudo que Jó passou foi por um propósito. Porque tem muita gente dentro da igreja que não conhece a Deus. Tem muita gente que está aqui dentro da igreja, que ele levanta as mãos, que ele louva, que ele chora, que ele recebe uma bênção, mas ele não conhece a Deus. E esse era o caso de Jó. Ele era íntegro, ele era reto, ele tinha caráter, ele tinha vida com Deus, mas ele não conhecia Deus de fato, de verdade. E não adianta você ficar só na igreja, você chegar aqui, levantar as mãos, chorar, se ajoelhar, se você não tiver um encontro verdadeiro com Deus. Então, eu estava meditando sobre isso e o Senhor falou profundamente comigo. Porque nós precisamos ter confiança em Deus no meio da adversidade. E já quando ele perdeu tudo, ele começou a questionar Deus. Os amigos começaram a apontar o dedo para ele e de certa forma ele começou a falar certas coisas e o Senhor veio até ele e disse: cinge os lombos aqui Deus está falando, cinge os lombos como homem. E isso significa prepara-te. Pega as tuas armas que você tem, usa todo o teu conhecimento e vem debater comigo. E aí quando Deus fala para ele, então, depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios? Então você tem que ter a certeza que quando você está passando por um momento de adversidade, quando o teu vizinho está te perseguindo, quando o teu marido está apontando o dedo para você e está tudo um inferno ao teu redor e o vento, você tem que ter a certeza que Deus tem um desígnio, é por isso que você está passando. E que Ele é fiel. E que Ele tem um propósito nisso. E aqui diz: onde estavas tu? Deus ele ressalta a grandeza dele. Porque às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Você chega ali e você fala assim: eu quero... Não, Deus, eu preciso dessa bênção. Em vez de você esperar o tempo de Deus, de confiar em Deus, você pergunta para Deus, coloca Deus na parede e fala: Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo. Só que Deus ele tem um tempo dele, ele tem um desígnio. E ele não vai fazer nada para que você seja glorificado, mas para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Foi assim que ele fez na cova. Ele não foi lá e livrou Daniel da cova. Ele permitiu que o rei chegasse e que fizesse tudo o que fez aquele decreto. Mesmo assim ele continuou sendo fiel. É isso que nós temos que fazer a nossa parte. É ser fiel. É só isso que você tem que fazer, não é difícil. Eu sei que não é tão fácil como parece, mas se você se manter fiel, Deus ele vai lá na cova, na fornalha e te tira. Então, eu estava meditando sobre isso e foi algo assim tremendo que Deus falou comigo. E eu fico pensando, falar sobre confiança no momento de adversidade. E saber que nós não devemos questionar Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Pode, por acaso, o barro perguntar para o olheiro por que ele foi feito dessa maneira? Você já viu o barro ali, o jarro da tua casa, chegar e falar assim para o olheiro: eu não gostei dessa lista que você me fez. E você sabe o que acontece quando nós
questionamos a Deus? Nós saímos da posição de servos, porque servo ele não tem vontade. Servo ele não tem querer. Servo é uma palavra mais bonitinha para escravo. Então, servo é aquele que serve, servir, verbo servir. Você está à disposição do teu Senhor. Então, quando você passa a questionar Deus e você deixa de ser servo, você está falando para Deus, eu não quero ser servo, eu quero ser Deus de mim mesmo. E um dia nós chegamos diante de Deus e nós falamos, Senhor, eu quero ser teu servo, eu quero te seguir, eu quero ir por onde o Senhor mandar. E às vezes no meio da adversidade a gente se esquece disso. E aí a gente quer agir com a força do braço. Aí sabe o que acontece? Quebra a cara. Chega lá na frente e volta chorando para Deus e fala, Senhor, me ajuda. Aí volta para a posição de servo. Lembra rapidinho da onde que você tem e qual a sua posição. Aqui em Jó também, você não precisa abrir a Bíblia, mas em Jó 40, do 6 ao 9 diz, então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, cinge agora os lombos como homem. O interessante é que ele fala duas vezes para Jó, cinge o lombo como homem. Quer dizer, mexeu com o orgulho de Jó. E falou para ele, já que você é tão sábio, tão inteligente, tão dono de si, tão Deus de si, cinge, pega o teu conhecimento, se veste com a melhor roupa que você tem e vem debater comigo. É isso que Deus falou para ele. E duas vezes. Eu te perguntarei e tu me responderás. Quer dizer, de certa forma Deus foi até um pouco sarcástico. Porque ele falou assim, já que você é tão cheio de entendimento, eu vou te perguntar e você vai me responder. Vamos inverter os papéis. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? É a pergunta que eu quero fazer para você. No meio da tempestade do vendaval que você está passando, por acaso você pode anular o juízo de Deus? Você tem esse poder? Eu tenho esse poder? Quem aqui tem esse poder? Levanta a mão aqui e diz para mim que você tem o poder de anular o juízo de Deus. Ninguém. E essa é a pergunta que ele fala. Ou me condenarás para te justificares? Porque a gente vê tanta gente na igreja, quando vem a luta, começa a culpar a Deus. Ah, Deus não está me vendo, Deus está em silêncio, para se justificar. Só que Deus é Deus. E não importa o que você diga ou o que você faça, Ele vai continuar sendo Deus. E basta nós crermos e sermos fiéis, nos colocarmos na posição de barro, de vaso, de servo, e Ele vai vir com a providência dEle, porque tudo que acontece na tua vida é desígnio de Deus, e você tem que crer nisso e saber que isso é uma verdade na tua vida. Porque tudo na sua vida é permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida que não é da permissão de Deus. Está escrito que nenhuma folha de uma árvore cai sem seja da permissão do Senhor. É porque às vezes a natureza humana, ela grita. E nós esquecemos de agir no espiritual. Então, Deus ele fala aqui, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quer dizer, mais uma vez Deus perguntando para ele, onde é que você estava quando eu criei a terra? Já que você é Deus. Já que você tem tanto entendimento. Você estava lá no início, você viu como que eu criei a terra? Me diz se você tem tanto entendimento. E o interessante é que Deus ele mostra a Jó que nós devemos saber o nosso lugar. E reconhecer a soberania de Deus. E que não importa a situação, a tempestade que você esteja passando, você tem que acreditar que Deus é fiel e que Ele é por ti. E aqui em Romanos diz, essa passagem do barro, em Romanos 9, do 20 ao 21 diz, quem és tu, homem, para discutires com Deus? E quantas vezes a gente se acha no direito, que eu vejo assim certas pessoas, até eu já fiz isso por ignorância. Tem certos momentos que você precisa de rompante de fé e falar, Deus, eu não aceito essa situação, eu não aceito essa afronta, assim como foi na história de Senaqueribe. Existem momentos, mas tem certos momentos da sua vida que não te dá o direito de chegar diante de Deus, apontar o dedo para a cara de Deus e colocar ele na parede e dizer. E discutir com Deus e achar que a sua causa é maior do que a dos outros, ou que o seu problema é maior e que você precisa de uma resposta na hora que você quer, porque Deus não trabalha assim, Ele não funciona assim, porque Ele é Deus.